Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Vamos falar um pouco sobre o Comitê de Política Monetária, o Copom. Ele é o órgão do Banco Central do Brasil que define a meta da taxa básica de juros da economia, a Selic. Então, a principal função do Copom é definir a meta para a taxa Selic. Quem são os membros do Copom? A gente tem aqui a diretoria do Banco Central e o presidente. Olha só, membros do Copom, o presidente do Banco Central do Brasil e os seus diretores. Ou seja, eles estão lá no Banco Central e também estão aqui no Comitê de Política Monetária, visto que o Copom é um órgão desse próprio Banco Central do Brasil. Quais são as funções do Copom? A primeira e a mais importante a gente já sabe, que é definir a meta da taxa Selic. Mas vamos lá. Ao Copom compete com base em avaliação do cenário macroeconômico, ou seja, considerando as condições econômicas aqui do nosso país e também fora do nosso país, eventualmente, o Copom e também com os riscos associados, ele vai definir a meta para a taxa Selic. E a gente sabe que essa meta, a definição dessa meta é o principal instrumento do que, Renan? De política monetária. Além disso, o Copom ele também vai definir as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária. Então, define orientações e diretrizes. E ele vai divulgar o relatório de inflação. Bom, aqui a gente tem que entender a diferença entre a meta da taxa Selic e a taxa Selic propriamente dita, tá? A meta é o que o Copom ele divulga. A gente já vai ver como é que funciona esse processo. Se ele divulgou que a meta é de 8% ao ano, é isso, é um valor. Mas a Selic, propriamente dita, ela é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Selic, Clearing House, para títulos públicos federais. Então, diariamente, é feito um cálculo das médias de operações que acontecem no mercado interbancário envolvendo títulos públicos, e daí surge a taxa Selic, ou taxa Selic Over. Né? Essa taxa ela pode ser diariamente, através do cálculo, ela pode estar em 7,9%, pode estar em 7,95%, pode estar em 8%, né? Pode estar em 8,10%. Isso é apurado no dia através das médias que aconteceram. Isso é a Selic. E a meta é o que o Copom definiu. Ele definiu que a meta para essa taxa é de 8%. E isso é um instrumento de política monetária, né, porque ele vai interferir de maneira que ele consiga aproximar a taxa Selic Over da meta que foi definida. A gente já vai ver como é que funciona isso. Primeiro vamos entender então como é que ele chega aqui nesse valor da meta. Para isso, os membros do Copom eles se reúnem ordinariamente 8 vezes ao ano. Isso dá aproximadamente uma reunião a cada 45 dias. E quando eu falo que é reunião ordinária, é porque essas reuniões elas estão estabelecidas no calendário, tá? Então, vão acontecer sempre nessa data. São reuniões ordinárias. Elas duram 2 dias, e esses 2 dias são divididos em 2 sessões. Não cada dia tem 2 sessões. No total, a gente tem 2 sessões. A primeira dessas sessões é destinada para apresentações técnicas sobre a conjuntura econômica. Quem é que vai apresentar essa conjuntura? É o quadro funcional do Banco Central. Eles apresentam esse estudo aos diretores e ao presidente do Banco Central, que fazem parte do Copom, tá? Até porque a decisão aqui ela é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico. Então, eles têm que entender como é que está esse cenário. E através disso, então, a gente tem essas apresentações técnicas. Já a segunda sessão, ela é destinada à decisão da meta para a taxa Selic. Então, com base nisso,
eles definem qual que é a meta da taxa Selic para executar a política monetária. As reuniões extraordinárias, elas acontecem por convocação do presidente, ou seja, podem acontecer fora desse intervalo de 8 vezes ao ano, aonde a gente tem as reuniões ordinárias. Vale colocar, né? O calendário anual das reuniões ordinárias do Copom é divulgado até o final do mês de junho do ano anterior ao da realização dessas reuniões. Então, um ano antes, a gente já tem quando que vão acontecer as reuniões do ano seguinte, porque elas são estabelecidas em cronograma. Agora eu não tenho como ter isso nas extraordinárias, porque elas vão acontecer quando for preciso. Daqui a pouco tem que mudar a meta da taxa Selic de uma maneira que não dá para esperar uma próxima reunião. Aí pode fazer uma reunião extraordinária. E aí a gente tem que lembrar, né, que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele define a meta para a inflação. E o Banco Central, ele tem que alcançar essa meta de inflação, né, entregando dentro do intervalo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. E o principal instrumento de política monetária do Banco Central, para conseguir, então, entregar essa meta de inflação, é a meta da taxa Selic, tá? Que é decidida pelo Copom. Definida a meta da taxa Selic, como a gente fez aqui, né? Definiu em 8%. O Banco Central ele vai atuar diariamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais, tá? Essas operações também são chamadas que acontecem também no chamado Open Market, instrumento de política monetária, para manter a taxa próxima do valor definido na reunião, tá? Então, aquela situação onde a gente está vendo que a taxa, por exemplo, taxa Selic over, ela está em 8,10% ao ano, enquanto que a meta estabelecida pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária, foi de 8% ao ano, o Banco Central ele vai ter que aproximar essa taxa da meta, não vai? Para isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que diminuir a taxa Selic over, não é? Porque a meta está estabelecida. A meta dessa taxa é 8%. E ele tem que baixar a taxa Selic, que é aquela calculada na prática, para aproximar desses 8%. E para isso, ele utiliza como principal instrumento as operações no mercado aberto. Então, eu tenho que fazer aqui o que a gente chama de uma política monetária expansionista. Eu tenho que colocar dinheiro na economia para baixar a taxa Selic over a um nível mais próximo da meta da taxa Selic. Aqui a diferença é pouca, né? 8,10 para 8%. Mas e se fosse 8,50%? Aí teria que colocar mais dinheiro para aproximar as duas. Bom, fazendo isso com títulos públicos, como é que eu faço? O Banco Central ele compra títulos públicos. Porque quando ele compra títulos públicos, eu tenho um Banco Central aqui, ele vai enviar dinheiro para a economia, vai mandar esse dinheiro lá para a instituição financeira e através do multiplicador bancário, a instituição financeira vai conceder empréstimos e a gente vai ter mais dinheiro na economia. Dessa forma, com mais dinheiro na economia, o preço do dinheiro, que é medido pela taxa de juros, no nosso país a taxa de referência é a Selic, o preço do dinheiro vai diminuir, a taxa aqui que estava em 8,10 vai chegar mais próximo dos 8% que foi definido pela meta. Tá? Então, uma vez definida a meta, o Banco Central ele atua diariamente, todos os dias, com as operações de mercado aberto, vendendo e comprando títulos públicos, de maneira a trazer essas duas taxas mais próximas, né? Na verdade, trazer a taxa Selic mais próxima da meta que foi definida pelo Copom. Quem é que vai fazer isso? É o Banco Central, através de sua mesa de operações de mercado aberto, tá? É através disso que o Banco Central, então, ele executa a política monetária. Renan, ele poderia utilizar da taxa de redesconto e depósito compulsório para atingir esse fim também, porque também são instrumentos de política monetária, não são? São. Mas o Banco Central ele usa essas ferramentas mais para longo prazo. Quando ele quer um resultado mais prático, mais de um dia para o outro, ele vai utilizar as operações de mercado aberto, porque elas têm um resultado que é mais rápido, mais ágil, é mais eficaz naquele momento de curto prazo. Uma outra função, tal como a gente viu do Copom, é
de divulgar o relatório de inflação, tá? Esse relatório ele analisa detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país, bem como também apresenta suas projeções para a taxa de inflação. O importante é a gente saber que esse relatório ele é divulgado ao fim de cada trimestre civil. Então, março, junho, setembro e dezembro, a gente tem a publicação do relatório de inflação e isso é uma atribuição também do Comitê de Política Monetária. Mas assim, o principal ponto é a definição da meta da taxa Selic e saber que o Banco Central, uma vez que ele tenha, o Banco Central, não, desculpa, uma vez que o Copom tenha definido a meta da taxa Selic, o Banco Central ele vai atuar através de sua mesa de operações no mercado aberto para conseguir aproximar essas duas taxas e assim executar a política monetária. Por que que o Banco Central ele vai executar a política monetária? Bom, porque ele vai tentar entregar aquela meta de inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. E aí a gente tem que cuidar um ponto, tá? Para não confundir, porque isso daqui confunde bastante. Conselho Monetário Nacional, o que que ele faz? Ele define a meta. Meta do que, Renan? Da inflação. E o Copom, Renan, define o quê? Define a meta. Para quê? Da Selic. Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional determina a meta da inflação e o Copom determina a meta da taxa Selic. E o Banco Central, através dessa definição, ele atua no sentido de entregar a meta de inflação, até porque o Copom ele é composto exatamente pelos membros do Banco Central.